Se vocês estavam querendo novidade, parece que a gente vai ter novidade, e se não é em placa de vídeo, pelo menos vai ser em processador. Mas não é com o processador da próxima geração. Nenhuma das duas fabricantes está com pressa de soltar processador da nova geração. Seriam 3 fabricantes se a Nvidia resolvesse fazer processador, mas a Nvidia resolveu que não, ela está com um pequeno problema com os hackers, que ela aparentemente está resolvendo, e Intel e AMD não estão com produtos realmente novos para trazer. Quer dizer, depende muito do ponto de vista, né? A Intel está trazendo o Intel Core i9 12900KS, lembra do KS? Pois é, nós temos praticamente um remake, um revival do 9900KS, mas agora com 12900KS. E sabe o que muda em relação ao 9900KS? Bom, muda tudo, é outro processador, mas em relação à estratégia, basicamente nada. O quê? O que muda é que eles estão trazendo pra gente um processador com mais clock. Por outro lado, a AMD está trazendo o mesmo processador também para o mercado, o Ryzen 7 5800X. E sabe o que ele tem de diferente? Clocks menores. Como assim? Qual que é a novidade? A AMD vai trazer um processador com clocks menores, com TDP menor? Não, TDP é exatamente o mesmo do Ryzen 7 5800X. Sabe o que tem de diferente? Mais cache. E tem o 3D Cache da AMD. A AMD apresentou aí o seu 3D Cache durante a CES, não sei se foi durante a CES ou se foi durante a apresentação, não sei, já faz tanto tempo isso, que estará disponível também nos seus processadores EPYC Milan, então nós teremos ali, vai ter uma pequena diferença de cache. E se você comparar com o Milan, é um pouco mais só do que o 5800X, são 768 MB, se eu não me engano, de cache. Vou repetir para vocês, isso é a memória cache, é extremamente rápida, fisicamente muito menor e bem mais próxima do CPU. É o empilhamento de cache que a AMD está trazendo também para os desktops. Então a gente vai ter nos CPUs Milan EPYC, que são voltados para data centers, e vamos ter também nos processadores para desktops. Pois é, essa vai ser meio que a entre-safra da AMD, então vai ser um processador que não vai ser um Ryzen 6000, não vai ser um Ryzen 7000, não tem basicamente nada de diferente com os núcleos Zen, exceto o clock menor, e a exceção é realmente o cache 3D. Mas Robson, e o 5800X 3D? Quantos cores e threads ele tem a mais do que o 5800X? Zero. Ele tem a mesma coisa. São 8 cores, 16 threads. O 5800X 3D promete ser inclusive o processador que vai brigar com o 12900K e com o 12900KS. O que você deve estar pensando assim, fazendo os cálculos assim, mental, fala, pera. Mas não faz sentido, porque é um Ryzen 7, ele não é um Ryzen 9 para brigar com o i9. Mas segundo a AMD, isso vai fazer muita diferença no principal cenário, em games. Lá onde o 12900K apareceu ali como o rei dos games, e a AMD tá querendo roubar essa coroa. Então eles estão querendo trazer um processador que bata no 12900K e no 12900KS. Bom, pelo menos eles não falaram do 12900KS, mas ele vai ter que bater no 12900KS agora. E a ideia é que esse processador seja o topo de linha da AMD, pelo menos voltado a games. Mas por enquanto, a aposta é que o 5800X 3D seja uma melhor alternativa. Seria muito bom ele custar a mesma coisa do 5800X, o que no cenário atual pedia um pouco demais, e provavelmente ele vai custar menos do que o 12900K. Talvez ele custe algo ali em torno de um 12700, já que os comparativos estão sendo feitos em relação ao 5900X. Bom, esses são detalhes que nós vamos descobrir mais pra frente, assim como o desempenho, como eu disse, existe o provável desempenho até 15% acima do 5900X, que não possui o 3D Cache, e a AMD escolheu especificamente o 5800X. 8 cores e 16 threads é suficiente? É suficiente. Para hoje, para praticamente tudo, né? Ter mais é melhor, em alguns casos, mas para games, 8 cores e 16 threads, eu diria que é mais do que o suficiente hoje em dia, então seria uma boa resposta. Mas a gente tá curioso para ver o processador e o desempenho, e enquanto isso a gente quer descobrir se vai rodar na nossa plataforma ou não. Uma das grandes vantagens do 5800X 3D é que, como ele não traz nenhuma inovação no sentido dos cores Zen 3, ele não traz Zen 4, Zen 3 Plus, Zen 3Z, nada diferente, ele também não precisa de uma nova placa-mãe, não precisa de um novo socket, é socket AM4. Esse vai ser o último processador AM4 para a plataforma, então não existe depois desse a previsão de nenhum outro processador Ryzen para Zen 4, então deixa o F aí para sua placa-mãe, porque vai encerrar o suporte. Foi um suporte bem duradouro, na verdade,
desde os Ryzen de primeira geração, os Ryzen 1000, nós temos as placas-mãe AM4. Sim, a AMD manteve o mesmo socket. Mas e com a chegada do 5800X 3D? Será que a AMD vai manter a promessa? Será que as placas-mãe que têm suporte aos Ryzen 5000 vão suportar os processadores Ryzen 5000 com 3D, no caso, o processador Ryzen 5000 com 3D? E a resposta é que sim! Os reportes aqui, claro, sim, nós estamos no WCCF Tech, que é a casa do caminhão de sal, que é como você deve levar as notícias aqui. Mas nós estamos falando aqui de vazadores de qualidade, o Komati Ensaka. Lembra do Komati Ensaka que está sempre no Lock News? Pois é, esse foi um vazamento do Komati sobre BIOS que suportam os processadores X3D, ou 5800X 3D. A primeira fabricante dessa vez a soltar uma BIOS compatível é a Gigabyte. Então a BIOS que ela soltou aqui compatível com o X570, B550, A520, X570 e B450, é uma BIOS beta de 26 de fevereiro de 2022 e diz aqui for upcoming new CPU support, ou seja, para os novos processadores, adicionando suporte aos processadores que serão lançados em breve. Além disso, lógico, corrigiu alguns outros problemas, como o problema da BIOS anterior, que era meio grave, né? Você não conseguia fazer um downgrade da BIOS e você tinha alguns problemas com FTPM, onde no Windows 11 era um grave problema. E nós temos também o Max CPU Boost Clock Overdrive, então mais um recurso que voltou das placas-mãe, tinha desaparecido por algum motivo, mas ela tá de volta agora esse suporte. Claro que o principal, na verdade, é esse detalhe aqui, né? Nós estamos falando de placas-mãe X470 e B450. É um detalhe bem importante e apesar de parecer meio óbvio do tipo, tá, mas é um Ryzen 5000, por que não suportaria nas mesmas BIOS? Bom, depois do que aconteceu com os Ryzen 5000, a gente ficou com o pé atrás com a AMD, né? Então, assim, quem sabe a AMD não inventaria uma desculpa, olha, até dá pra rodar nos AM4, mas vai estar limitado às X570 e às B550 por conta da compatibilidade, enfim, alguma história. Felizmente, parece que a AMD não vai fazer isso, mas também não dá pra ficar muito tranquilo. Por que não dá pra ficar muito tranquilo? Porque a última vez que nós ficamos tranquilos foi em relação justamente ao suporte do PCI Express 4.0. Quando saíram os processadores Ryzen 3000, que adicionaram o suporte a PCI Express 4.0 na plataforma AMD, a primeira coisa que aconteceu foi que apareceram placas-mãe B450 com suporte a PCI Express 4.0, o que fazia total sentido. É uma plataforma que já suportava os Ryzen 3000 e que tem as lanes, né, para fazer o suporte do PCI Express 4.0, assim como as X470. Mas sabe o que aconteceu depois que lançou as primeiras BIOS? A AMD foi lá e simplesmente convidou, né, as parceiras que tinham soltado essas BIOS a corrigirem este problema. O problema de adicionar o suporte ao PCI Express 4.0 em placas-mãe da série 400, enquanto que a AMD prometeu só para a série 500. Mostrando que era uma limitação artificial, não existia essa limitação fisicamente. Claro, em alguns casos, em algumas placas-mãe, poderia até existir uma limitação física por conta das lanes e tudo mais. Então, sim, a AMD, né, deve trazer esse suporte, mas vamos esperar sair todas as fabricantes confirmarem pra gente ver como é que vai ser o suporte. Esse é um detalhe muito triste porque daria, né, pra gente imaginar, por exemplo, uma B450 aguentar até o fim da geração, mas ainda existe uma desculpa pra você de repente fazer um upgrade. A boa notícia é que apesar de ser a última chance de upgrade para os Ryzen 5000, não quer dizer que se você montar hoje uma plataforma M4, ela vai ser um mau negócio. Principalmente se você está começando com um processador mais simples, vamos dizer assim, Ryzen 5600X, ou mesmo um processador mais antigo como um 3600. Você ainda tem uma gama muito grande de processadores para fazer upgrade dentro da família Ryzen, os 3000 e nos 5000. Você ainda tem o 3700X, o 3800X, você ainda tem o 3900X e o 3950X. Depois você tem a série 5000 ainda com 5600X, 5800X, o 5900 e o 5950X com 16 cores e 32 threads. Então, a boa notícia é, talvez nós tenhamos suporte em todas as plataformas que nós já temos para o Ryzen 5000 no 5800X 3D. Então, se você tem uma B450, uma X470, uma A520, uma B550 e uma X570, essas duas últimas já era meio óbvio, né? Mas nas anteriores você também vai poder colocar o 5800X 3D, que promete ser o processador mais
top para games do mundo, batendo aí os processadores da Intel. Isso segundo a AMD, a gente só vai saber quando ele for lançado. O que parece que vai acontecer já no final de março, que é quando a AMD já deve estar trazendo esses processadores para o mercado, junto com os CPUs EPYC Milan. E para nós resta só torcer para que ele seja bom o suficiente para que a plataforma M4 dure um pouco mais na mão da galera, enquanto não chega a plataforma AM5 com os Ryzen 7000. E vocês, vão aproveitar e fazer o upgrade com o 5800X? Ou, de repente, esperar ficar um pouco mais barato no futuro? Tá montando uma plataforma agora? O que vocês fizeram? Vocês estão na AMD ou estão na Intel? Deixa aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no Unlock Gamer e de deixar um like aí no vídeo.